pessoal, uma boa terça-feira pra vocês. Nós estamos aqui no shopping e a missão de hoje é criar 5 looks pro meu dever de casa. Pra quem não sabe, eu faço um curso de personal styling. Então, eu trouxe a minha mãe hoje como cobaia, né? Não que ela não tenha estilo, porque minha mãe é super estilosa, ela é super jovem, está sempre acompanhando as tendências. Eu acho que vai ser muito interessante fazer esse dever de casa com ela. Então, eu vou trazer vocês comigo nessa jornada. E também para vocês se inspirarem de alguma forma nos looks que eu vou criar. E quem sabe você também pode levar sua mãe um dia e criar uns looks bem legais para ela também. E hoje, além de criarmos os looks, eu vou mostrar para vocês o que eu faço no dia, onde eu vou encontrar uma amiga, então a gente vai tomar um café. E eu também quero convidar ela para responder algumas perguntas, sabe, sobre o mundo da moda, porque ela era modelo e, na verdade, nós nos conhecemos na Índia. Por mais que nós duas somos da mesma cidade, a gente só foi se conhecer lá e nós éramos da mesma agência aqui no Brasil. Então, eu vou fazer umas perguntinhas para ela, vou trazer as respostas, espero que vocês gostem. Deixem as suas sugestões aqui embaixo, o que vocês querem ver no canal. E é isso, gente, vem comigo nessa jornada. Gente, eu vim dirigindo. Ai, eu tô muito motorista. Eu só acho que eu estou muito motorista. Pra quem não sabe, eu tirei a carteira no processo durante a minha cirurgia, né? Na verdade, não durante exatamente, mas assim, no processo em que eu estava me recuperando da cirurgia, onde eu retirei a tireoide. Foi quando eu comecei a fazer as aulas e eu passei naquele período e eu fiquei assim muito feliz, porque eu não quero que você ache que os desafios na sua vida irão te impedir de alcançar o resultado que você almeja. Então, se você está passando por uma situação difícil, tenha fé que as coisas vão melhorar e você é capaz, assim como eu fui de dirigir. Gente, eu fiquei muito feliz. 10 dias depois da minha cirurgia, eu já estava liberada para fazer as aulas práticas. Eu acho que 10 dias depois, eu já fiz a minha prova, porque eu tinha começado o meu processo antes, né? Então, toda vez que eu vinha no Brasil, eu fazia um pouquinho. Eu fiz as aulas teóricas, fiz um pouco das aulas práticas antes da cirurgia, né? Antes de eu ir para Singapura. E depois da minha cirurgia, eu fiz o restante só para memorizar tudo. Então, eu fiquei muito feliz de ter passado. E eu tô dirigindo pra todo canto aqui no Brasil. Eu tô muito feliz. Minha mãe virou minha copilota, porque assim, eu ainda tenho um pouco de medo de dirigir em distâncias muito longas, né? Porque, sei lá, né? Vai saber, não tentando ser negativa. Maravilhosamente bem. Mas eu tô me desafiando a dirigir um pouco todos os dias, sabe? Gente, esse é o meu look de hoje. Eu estou com um conjuntinho da Adidas que minha mãe escolheu pra mim, dizendo ela que é meu presente de Dia das Crianças. Se isso vai me fazer ter presentes, a gente não reclama, né? Olha o lookinho dela, bem fashion, estilosa. A minha cobaia de hoje, né? Porque mãe é pra essas coisas. Com certeza. Olha que fashion, com a sua bolsa de animal print, um all-star, bem jovem, bem tendência, esse óculos. Chegamos aqui no shopping. Gente, hoje eu tô pensando em fazer uns looks na Zara e fazer uns looks também na C&A. E quem tá fazendo a campanha da C&A dessa temporada é a Adriana Lima. Olha o tanto que ela tá maravilhosa. Gente, olha o tanto que esse look é babado, né? Nossa, eu adorei a composição desses tons mais neutros com a bolsa. Adicionou um detalhe mais diferente, assim, pro look que poderia ser mais social, mas essa bolsa deu uma quebrada. E a camisa aberta também, com essa regatinha por dentro. Então, achei muito linda, muito jovem esse look. E, assim, eu usaria. Babado, mãe. Dá uma desfilada aí pra gente. Gente, a segunda opção de look seria essa. A gente trocou a calça jeans por um tom mais claro, trocou a bolsa. E assim, o segredo do styling é, na verdade, adicionar itens que a pessoa gosta de usar. Então, minha mãe ela ama usar transversal.
Então a gente colocou aqui. Eu adorei. Colocamos também um cinto vermelho. Eu amei, amei. Dá uma voltinha, mãe. Bafo. Gente, se não tivesse isso, eu iria colocar o acessório, mas infelizmente, né, é isso que temos pra hoje. Se fosse em outra ocasião, e se esse colar fosse meu, eu colocaria ele juntamente com esse look, eu achei lindo. Esse é um look mais formal, que eu particularmente gosto muito, e minha mãe também gostou. Eu sei que às vezes esse não é o estilo de muitas pessoas, mas a gente tem que adequar o styling para pessoas de estilos diferentes, entendeu? Gente, uma bonequinha, eu adorei. Olha esse look. Tipo assim, simples, mas sofisticado, estiloso também. Não reparem a etiqueta. Eu achei lindo. Eu colocaria os acessórios também, mas como todos eles estão trancados, não vai ser possível hoje. Mas olhem, gente, o look final eu adorei. Eu achei muito linda. Agora viemos aqui na Zara pra montar outros 2 looks, né? Ou 3. Vamos ainda decidir. Mas tá com uma coleção linda aqui. Te montamos esse look aqui, com esse sapato, pra dar um contraste, pra dar uma evidência maior no look. E eu amei. Minha mãe gostou também. Eu só não achei uma bolsa que combinasse com esse look, assim. Não é que não tá combinando, mas eu só acho que não deu o efeito que eu queria. Mas eu gostei do combo. Ficou uma coisa bem high fashion. Esse é o resultado do look que nós fizemos. Essa é minha amiga, Núbia. Ela tá virando a minha cobaia hoje, ela e minha mãe. Eu adorei essa composição com esse salto e essa bolsa, com essa calça, com essa calça mais boyfriend e esse blazer. Eu adorei, gente, esse look, muito jovem, muito feminino e muito estiloso, sabe? É um look que você pode usar de dia, de noite. Eu adorei o efeito dele, adorei esses bolsos também, que dá uma vibe muito jovem pro look. Por mais que seja uma blusa bem feminina, eu gostei bastante. Esse estilo me parece a bolsa da Balenciaga. Rolê de shopping em Goiânia. Né, babado, a gente vai comer alguma coisa agora e eu vou mostrar pra vocês. Eu estou, assim, com muita fome. Eu só tomei café da manhã hoje, né? Não foi porque eu não quis comer, mas foi porque realmente não tive tempo. Muito animada pra comida. Meu prato, pra desmistificar todo mundo que acha que... Eu não tenho vergonha de falar do meu prato, porque tem muita saladinha, modelo come, gente. Come muito pouco, como vocês podem ver, entendeu? Olha isso daqui. Brocada. Muito básicas, entendeu? É, eu gosto de self-service porque é um lugar onde você pega tudo que você pode comer, entendeu? Meu Deus, que microfone legal. Eu adorei. Parece Meu Deus, que fofinho. Gente, essa é a minha amiga Núbia. E pra Oi, quem não gente. sabe, né? Eu acho que muitas pessoas não sabem, mas a gente se conheceu na Índia. E nós duas somos de Goiânia, nós éramos da mesma agência, só que a gente só se conheceu lá. Tá vendo como Deus une propósitos, né? E até hoje, estamos juntas, somos amigas até hoje. Nossa Desde amizade então. perdurou desde 2016, então sou muito grata pelas nossas experiências. Mas fala, qual foi o seu maior perrengue, assim, na Índia? O que você vai lembrar, assim, pro resto da sua vida e que você acha que, tipo assim, foi uma das experiências mais difíceis? Gente, a minha primeira experiência na Índia, que foi que eu nunca vou esquecer. Ah, tá. Amiga, você não vai, essa vai marcar até você. Quando a gente sai do aeroporto, a gente não volta mais, tá? A gente entra e a gente não volta mais. Você passou por isso? O quê? De quando você chegou na Índia, que você saiu do aeroporto, eles não deixam você voltar mais? Sim, mas aqui também... Ah, lá Não, é amiga, verdade. a gente não entra mais. Se você saiu, você não entra mais dentro do aeroporto. Eu entrei em pânico. Porque eu cheguei na época do Diwali. Diwali? Diwali. Diwali. É um Gente, festival deles que é tipo Natal, é um sabe? festival. E acontece em outubro. Então é uma comemoração muito importante pra eles, como o Natal é pra gente. Sim, e por conta dos fogos, tava tudo cinza. Então, tipo assim, eu saí pra fora aquele calor. Aí eu falei, vou voltar. Não me deixaram. Eu entrei em pânico. Aí vocês imaginam. Tipo assim, eu não podia entrar dentro do aeroporto de volta. Não falava inglês. Não falava inglês. O meu motorista me esqueceu. Minha mãe tá aqui do O lado. motorista me esqueceu. E foi isso, gente. Foi surreal. E aí, tipo, eu sentei
Gente, eu juro pra vocês, eu sentei na mala e comecei a chorar. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Amiga, Essa foi a sua pior experiência? foi a pior não, foi a primeira. Calma, A primeira pior Gente, experiência. se a gente for contar todas assim, de experiências boas e ruins, é perrengue. Todo mundo fica romantizando vida de modelo, que é só ser magra, linda e ali, tirar foto, igual essas meninas. Metade das meninas pensam que são, mas não é isso não. Tá? É bem difícil. É babado. É babado. E aí, tipo assim, logo depois disso, teve o fuso horário. O lance de se acostumar, porque é muito diferente daqui também. É muito diferente. A Você ficou com comida, jet lag? Muito, amiga. É. Eu fiquei 7 dias assim, tipo, o olho já tava assim. E é bom que eu cheguei no dia 2 horas. Eu acho que 2 horas não, porque eu fiquei a noite inteira acordada, né? Assim, eu já saí, o povo falou casting. E eu não sabia falar inglês. Que é isso? Casting, o que eu vou fazer? Aonde? O olho assim, ó, já tava com 2 palitos assim, gente. Desesperador. Tem muitas meninas que eu vejo querendo ingressar nesse mundo, só que elas não sabem os desafios realmente que acontecem com a gente nesse processo. Então, qual seria a dica que você deixaria para as modelos que estão iniciando, que querem ingressar numa carreira de modelo internacional? Perseverar, né? Perseverar. É. Acreditar que, tipo assim, apesar da primeira experiência, das dificuldades, se você conseguir passar pelos iniciais, assim, você consegue qualquer coisa. É. Inclusive, a gente estava até conversando sobre isso, sobre persistir nas coisas. E no lance de... A gente estava falando sobre Polaroids. Polaroids nada mais é que fotos que você tira sem edição, De biquíni pra agência, né? Pra eles mandarem as suas... Pra eles avaliarem como que você tá, como está o seu estado corpo, físico. medidas e etc. A gente estava até falando sobre isso, sobre o lance de se cobrar muito. É. Que a gente fazia... muita cobrança. É muita cobrança. A gente fazia as Polaroids e a maioria das vezes a gente pensava assim, nossa, meu corpo não tá bom desse mês. Essas fotos das Polaroids desse mês não ficaram boas. Aí quando você fazia no próximo mês, você falava, nossa, mas antes o meu corpo tava bom, hoje não tá bom. A gente chega no AMP que, tipo assim, o surto e a loucura fica tão grande que a gente pensa que nunca tá bom o bastante. Então acho que é muito da perseverança, claro. Perseverança, e de acreditar no seu potencial e também fazer sua parte, né? Porque eu acho que todo trabalho exige esforço, exige sacrifícios, exige foco. Então, perseverança, autoconfiança e você ser disciplinado são coisas que... Resiliência, né? Com certeza. São coisas que irão te realmente levar pro alto, assim, na carreira. Hoje em dia, eu vejo que as pessoas querem muito as coisas muito Fáceis, exatamente. Eu acho que a internet, né? Sim, romantiza muito. Ser modelo não é fácil, igual todo mundo pensa que é, não, gente. Não. É bem difícil. A gente passa por uns perrengues, igual as fotos que a gente fazia pra website. E-commerce. E-commerce, gente, vocês não estão entendendo. Tinha dia que a gente tava só em pé ali, ó, aquelas fotos que é frente, tipo, os sites aí, que eu não vou citar nomes, mas dessas lojas que tem no shopping, que é a foto de frente, lateral, costa. Frente, lateral, costa. Chega uma hora que você não vê mais nada. Você não vê mais nada, exatamente. E o pior pra mim, assim, naquela época, claro, né, tudo serve como experiência, mas o mais difícil pra mim era fotografar com saris, porque você tem que ficar com uma posição na sua perna, ela tem que ficar levemente dobrada. Então aquilo ali, você passar aquela posição o dia inteiro... Chega uma hora que sua perna já tá malhada. Sua perna você tá malhada. E é só uma, sabe? E tipo assim, chega no final do dia você tá com cãibra. Os dedos do meio. Você não sente nada, exatamente. Então, fica aí uma dica pras meninas. Não, e junto com o peso do sari e aquela coisa de ficar à frente, sua cabeça vai doendo. E aí, tipo assim, tem sempre alguém ali falando, anda rápido, tem outra peça, anda rápido, anda rápido. Gente, vocês não estão entendendo. Já teve desfile, eu fiz um desfile em Goa. Amiga, eu acho que eu fiz 8, 10 trocas, tipo, num dia. O cabelo já tava duro, jogado pra trás assim, eu já tava assim, ó. Eu já tava andando que nem... Gente, eu já tava andando parecendo que eu tava morta. Tava só meu corpo ali, não tinha mais ninguém. O meu pé é todo machucado. Ossos do ofício da carreira de modelo. Porque eles pensam que, tipo assim, a gente calça 40. Mas aí o 36, 35, 32, o 30 serve em você. Entendeu? É desse jeito, jeito, você não pode andar torto. Tipo assim, Ninguém viu é os desse bastidores. jeito. É desse jeito, é babado. É babado. Mas espero que vocês tenham gostado dessas perguntas e dessas respostas aqui rapidinhas. Vamos depois fazer uma mais longa, né? Vamos. De como tem sido a sua experiência. A gente tem várias histórias pra contar. Se vocês têm alguma dúvida, deixa aí. Nos comentários. Gente, a gente decidiu vir de última hora no cinema, então a gente vai assistir A Substância. Parece que é um filme bem legal, então nós estamos animadas. A gente comprou até um cobertor, porque minha mãe esqueceu a blusa dela, então a gente vai ficar muito confortável no filme de hoje. Então, olha, gente, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Gente, não percam o tempo de vocês assistindo o filme A Substância, porque assim, é um filme assim, perturbador. É perturbador, gente. É o sério. barulho, o filme, enfim, por A fim história. parece... Não, parece que por fim eles não souberam finalizar o filme, tá? Foi Emocionalmente, muito ruim, assim, foi uma experiência pauta muito legal. que
no fim não fez sentido. e fora- Começou fazendo um pouco de sentido, mas depois terminou assim, sem fazer nenhum tipo de sentido. Nada a ver. É muito bizarro. Muito bizarro, gente. Não assistam. Esse Nojento, foi... nojento. Quem Pra quem não quiser gosta de barulhos assistam, repetitivos, mas- eu acho melhor Não não. recomendamos. Não é legal, a gente respeita o ponto de vista de cada um, mas assim, é um filme que... É, gente, assim... Eu vou ter que orar muito pra eu não ter pesadelo essa noite, porque foi um filme perturbador, é sério. É um filme, Deus assim, proteja que os tem nossos muita- sonhos. Muitas mensagens subliminares. É muito muita loucura, sério, gente, mas eu vou muito sério, encerrar. cuidado. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigada por terem assistido até o final desse Gente, é algo vídeo. poderoso. E é isso, gente. Um beijo, um beijo. Tchau, gente. Beijo. Até a próxima. Tchau!